O erro silencioso que destrói sua força mental pode estar acontecendo agora, enquanto você escuta isso, sem que você perceba, sem barulho, sem aviso, sem nenhum sinal óbvio. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Porque não parece um erro, parece algo normal, parece parte da rotina, parece até justificável. Mas é esse comportamento invisível, repetido todos os dias, que está enfraquecendo você por dentro, roubando sua disciplina, diminuindo sua confiança e atrasando tudo aquilo que você diz querer construir. Preste muita atenção nisso. Não é a falta de capacidade que está te travando. Não é falta de inteligência, nem falta de oportunidade. O que está te travando é algo muito mais sutil. A forma como você vem lidando com os seus próprios pensamentos. Porque existe um padrão que a maioria das pessoas segue sem perceber. Um padrão de fuga, de distração, de alívio imediato. Um padrão que parece inofensivo no começo, mas que, com o tempo, destrói completamente a força mental. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu desconfortável, cansado, ansioso ou frustrado? E ao invés de enfrentar aquilo, você buscou alguma forma de escapar? Pode ser mexer no celular, assistir algo, comer sem necessidade, procrastinar, evitar uma tarefa importante. No momento parece pequeno, parece só uma pausa, parece que você merece. Mas o que está acontecendo ali é algo muito maior. Você está treinando sua mente a fugir. E toda vez que você foge, você se enfraquece. Toda vez que você evita o desconforto, você perde uma oportunidade de se fortalecer. Porque a força mental não nasce no conforto. Ela nasce exatamente no momento em que você sente vontade de parar. E continua. No momento em que você sente vontade de fugir. E permanece. No momento em que você poderia escolher o caminho fácil. Mas escolhe o difícil. Mas aqui está o problema. A maioria nunca chega nesse ponto. Porque criou o hábito de escapar antes mesmo do desconforto crescer. Antes mesmo de testar seus próprios limites. E isso cria uma ilusão perigosa. A ilusão de que você está tentando, de que está fazendo algo, quando na verdade você está apenas se mantendo ocupado, distraído, distante daquilo que realmente importa. Agora vem a virada. O erro não é descansar. O erro não é parar em alguns momentos. O erro é usar isso como fuga constante. É transformar o alívio em padrão. Porque quando isso acontece, sua mente começa a associar qualquer desconforto com a necessidade de escapar. E aí você perde o controle. Você começa a evitar tarefas importantes. Começa a adiar decisões. Começa a se sabotar sem perceber. E quando percebe, já criou um ciclo difícil de quebrar. Um ciclo onde você quer avançar, mas sempre encontra uma forma de não fazer o que precisa ser feito. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente sua perspectiva. A sua mente não diferencia uma grande fuga de uma pequena fuga. Para ela, é tudo treino. Se você sempre escolhe o caminho mais fácil, ela aprende que esse é o padrão. Se você sempre evita o desconforto, ela entende que desconforto deve ser evitado a qualquer custo. E é assim que você vai, aos poucos, perdendo sua resistência. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Não é o grande desafio que te derruba, são os pequenos momentos. Aqueles momentos em que ninguém está vendo. Aqueles momentos em que você poderia fazer o certo, mas escolhe não fazer. Aqueles momentos em que você poderia insistir, mas decide parar. É ali que sua força mental está sendo construída ou destruída. Não no palco, não quando tudo está visível, mas no silêncio, no cotidiano, nas decisões que parecem insignificantes, porque são essas decisões que formam o seu padrão. E padrão define resultado. Agora me responde com sinceridade. Você tem sido alguém que enfrenta ou alguém que foge? Você tem sustentado o que começa ou tem abandonado no meio? Você tem escolhido o difícil quando necessário ou tem buscado o fácil sempre que pode? Essas respostas doem, mas são necessárias, porque sem consciência não existe mudança. E aqui está uma verdade que pode incomodar. Enquanto você continuar se permitindo fugir, nada vai mudar. Você pode assistir 1000 vídeos, pode ler livros, pode buscar motivação, mas se na prática você continuar cedendo ao conforto, você vai permanecer no mesmo lugar. Mas existe uma saída, e ela começa com algo simples, mas poderoso: parar de fugir. Não importa o tamanho da tarefa, não importa o nível do desconforto. Comece a permanecer, comece a sustentar, comece a enfrentar, mesmo que seja pouco, mesmo que seja difícil. Porque toda vez que você faz isso, você envia um sinal para a sua mente. Um sinal de que você está no controle. Um sinal de que você não vai mais obedecer automaticamente aos seus impulsos. E isso muda tudo. No início, vai ser desconfortável. Sua mente vai resistir.
Vai tentar te convencer de que não vale a pena, de que você pode deixar para depois, de que não é o momento certo. E é justamente aí que está o teste, porque se você ceder, reforça o padrão antigo, mas se você resistir, começa a criar um padrão novo, e com o tempo esse novo padrão se fortalece. Você começa a perceber que consegue fazer coisas que antes evitava, começa a ganhar confiança, começa a se ver de forma diferente, não como alguém que foge, mas como alguém que enfrenta. E isso gera um efeito em cadeia, porque quando você confia em si mesmo, você se compromete mais. Quando você se compromete mais, você executa melhor. Quando você executa melhor, os resultados começam a aparecer. E quando os resultados aparecem, tudo muda. Mas tudo começa nesse ponto inicial. Nesse momento em que você decide não fugir. Nesse momento em que você escolhe permanecer. Mesmo quando é desconfortável. Agora presta atenção nisso aqui. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. O que você precisa é começar a mudar a forma como responde ao desconforto. Um momento de cada vez. Uma escolha de cada vez. Hoje pode ser uma tarefa que você estava adiando. Amanhã pode ser uma decisão que você vinha evitando. Depois pode ser um hábito que você precisa construir. E assim, pouco a pouco, você vai reconstruindo sua força mental. E chega um momento em que isso se torna natural. Em que enfrentar se torna mais comum do que fugir. Em que você nem pensa mais em desistir tão facilmente. E é aí que você começa a se destacar. Não porque se tornou perfeito, mas porque se tornou consistente. E consistência vence quase tudo. Vence talento, vence sorte, vence motivação passageira. Porque quem é consistente continua quando os outros param. Continua quando fica difícil. Continua quando não tem resultado imediato. E isso inevitavelmente leva você para outro nível. Agora deixa eu te dizer algo que talvez você precise ouvir. Você não está travado. Você não está sem saída. Você só ainda não corrigiu esse erro silencioso. Esse hábito de fugir que vem se repetindo há tanto tempo que já parece parte de quem você é. Mas não é. É apenas um padrão. E padrão pode ser mudado. A partir do momento em que você começa a perceber isso, você ganha poder. Porque você deixa de agir no automático. Você passa a escolher. E escolha consciente é o que transforma qualquer processo. Então, da próxima vez que você sentir vontade de fugir, de adiar, de evitar, para por um instante, respira e faz o contrário, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só um pouco, porque é assim que você começa a quebrar o ciclo. E com o tempo, esse um pouco vira muito, vira hábito, vira identidade, vira força. E quando isso acontece, ninguém precisa te motivar, ninguém precisa te cobrar. Você faz porque decidiu fazer. Você continua porque escolheu continuar. E isso te coloca em um nível onde poucas pessoas chegam. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se identificou, então faz o seguinte. Comenta aqui embaixo, eu paro de fugir. Escreve isso para marcar esse momento, para assumir esse compromisso com você mesmo. Aproveita e deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão presas nesse ciclo sem perceber. E se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a desenvolver uma mentalidade forte de verdade, não baseada em motivação, mas em ação. Agora lembra disso, o erro não é falhar. O erro não é sentir dificuldade. O erro é fugir constantemente. E enquanto você continuar fugindo, nada muda. Mas no momento em que você decide ficar, enfrentar e sustentar, tudo começa a se transformar.